Contador, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir e Viver, na playlist de contabilidade introdutória no assunto balanço patrimonial, onde agora nós vamos falar sobre movimentos no balanço. Na última aula eu falei sobre balanços sucessivos e eu fiz diversas operações ali que envolvia mudar alguma coisa no ativo, no passivo, no patrimônio líquido. E eu gostaria que vocês percebessem nessa aula aqui um aspecto que é o seguinte: bom, algumas operações que aumentam o ativo e aumentam o passivo, diminuem o passivo e diminuem o ativo, aumentam um lado e diminui o outro, né? Então essas coisas, você precisa enxergar que cada evento que acontece, ele tem essa dança aí, né, no balanço patrimonial. Então aqui eu coloquei alguns exemplos retirados do livro Fundamentos da Contabilidade, para a gente entender qual lado, né, do balanço está sendo impactado, qual o grande grupo e para que lado, né, para cima ou para baixo. Então vamos lá. Aqui eu coloquei seis exemplos diferentes. E os três em azul são aqueles que têm maior relevância, recorrência, assim, né? Então vamos lá. Compra de material a prazo. Bom, se eu comprei um material a prazo, quais contas vão estar envolvidas aí? A conta de estoques e a conta de fornecedores. Então essas duas contas vão crescer, né? Por quê? Porque eu aumentei o meu estoque, então eu tive uma alteração no meu ativo, e o meu ativo foi jogado para cima. Qual ativo? Meu estoque. E o meu passivo também, né? Porque eu não paguei ainda. Se eu não paguei ainda, aumentou a minha dívida. Aumentou minha dívida. Aumentou meu passivo. Ou seja, quando você compra alguma coisa a prazo, o que acontece é que infla o seu balanço. Você passa a ter mais ativos e mais passivos, como se a empresa tivesse maior, assim, né? Por assim dizer. Segundo exemplo, integralização de capital em dinheiro. É aquele primeiro exemplo que eu dei no balanço sucessivo. Você quer começar a empresa, colocou um dinheiro no ativo. Então, o que acontece com o seu ativo? Seu ativo cresce. Seu ativo cresceu às custas de uma dívida que você teve. É uma dívida para consórcios, né? Então não é um passivo, é um patrimônio líquido. Então o que aconteceu aqui? Aumentou o seu ativo e o seu patrimônio líquido também aumenta, né? Então a gente tem aqui um exemplo onde aumenta o lado total do ativo e o lado total do passivo, sem alterar o passivo ali. O que aumentou foi o nosso patrimônio líquido. Bom, pagamento de fornecedores. Pagamento de fornecedores é uma operação inversa à compra de material a prazo, né? Então você está diminuindo o seu passivo caiu, o passivo diminuiu, e para o seu passivo diminuir e você pagar o fornecedor, o que implicou? Que você tivesse uma saída de caixa da sua empresa. E por sair caixa da sua empresa, significa que seu ativo também diminuiu. Então, alterou o patrimônio líquido? Não. Alterou o ativo e o passivo, os dois para baixo, desinflando o seu balanço, tá? Deixando a sua empresa menos alavancada. Bom, outra seria redução do capital social. Redução de capital social é a operação inversa de integralização de capital social. Então, imagina que a empresa ela está sentindo que ela está com dinheiro demais em caixa. E que essa empresa não precisa ter um capital social tão grande quanto antigamente, né? Isso aconteceu há não muito tempo atrás com a empresa com a BB Seguridade. A BB Seguridade, alguns anos atrás, distribuiu grande parte de um pedaço ali do patrimônio líquido como forma de redução do capital social. Então muitas pessoas olharam esse dinheiro sendo devolvido e acharam que aquilo lá era um provento, né? Que aquilo lá era um dividendo de um JCP. Mas na verdade a empresa só estava reduzindo seu capital social, então isso não entra como um dividendo com o JCP, tá? Então nesse caso a empresa devolvendo o dinheiro aos sócios. Devolvendo o quê? Um pedaço do lucro? Não, isso seria proventos, JCP ou dividendo. Ela está devolvendo um pedaço do principal do que aquela empresa pegou. Isso às vezes é um bom ou um mau negócio, né? Pode significar que a empresa está indo tão bem que ela não precisa de muito mais dinheiro. Então, você pode ver isso com bons olhos.
Ou você pode ver, bom, essa empresa, ela está devolvendo o dinheiro aos sócios, não, pô, significa que essa empresa não tem mais muito para onde crescer. Então, você pode ver tudo com dois olhos, né? Com um olho mais otimista, com um olho mais pessimista, e só o tempo vai te dizer qual é a verdade, né? Então, uma redução do capital social implica numa saída de dinheiro, diminuição do ativo, e diminuição do patrimônio líquido. Por quê? Porque capital social é uma conta do patrimônio líquido, né? Bom, continuando, compra de máquinas à vista, isso daqui é um exemplo extremamente importante para a gente ver, tô ficando mais rico ou não? Vamos pensar. Comprei uma máquina à vista. À vista significa que eu tirei o dinheiro. Comprei uma máquina, criei um ativo lá no meu imobilizado. Fiquei mais rico? Não fiquei mais rico fazendo isso. Eu só troquei um ativo pelo outro. Então, no momento em que eu compro uma máquina à vista, o que acontece é que o meu ativo diminui e aumenta. Né? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. No final das contas, o meu ativo fica constante. O que muda é em que lugar do meu balanço está aquele ativo. Né? Aqui, o dinheiro estava no meu ativo circulante e a máquina está no meu ativo não circulante. Só que a minha riqueza continua sendo a mesma. Eu não peguei nenhum empréstimo também, não peguei nenhuma dívida com fornecedores. O que acontece é que eu decidi trocar ter dinheiro por ter um equipamento, uma máquina. O mesmo poderia acontecer caso fosse uma venda de uma máquina à vista, né? Imagina que você decidiu que você não quer mais a máquina, você vende a máquina. Você deixa de ter a máquina, você diminui lá o valor de máquinas e aumenta o valor do seu ativo, né? do seu caixa. No final das contas, seu ativo mudou? Não. Continua tendo a mesma quantidade de ativo, só está alocado em lugares diferentes. Outra coisa, por exemplo, alteração no prazo da dívida. Então imagina que eu tenho uma dívida que estava no longo prazo, lá no meu passivo não circulante, e essa dívida vai para o curto prazo. Então, o que acontece é que no meu passivo não circulante há uma diminuição, né? Não tem mais uma dívida figurando ali no meu passivo não circulante, só que agora essa dívida virou uma dívida de curto prazo, está no meu passivo circulante, então acaba aumentando o meu passivo circulante. O que acontece, assim como na compra de máquinas à vista, é só uma transferência entre contas do mesmo tipo, né? Contas do ativo ou contas do passivo, de tal forma que o meu passivo nesse caso fica constante, tá? Então, isso aqui não vai ser cobrado especificamente, mas é bom que você entenda o movimento causado por eventos contábeis de como que isso está alterando o seu balanço, está inflando o seu balanço, aumentando passivo e ativo, está desinflando, diminuindo todos os lados, está tendo uma troca no passivo, está tendo uma troca no ativo. Essa percepção vai te ajudar a ter um entendimento contábil aí, tá bom? Agora, nas próximas aulas, a gente vai começar de fato a brincadeira, a gente vai aprender razonetes, débito e crédito, partidas dobradas, e eu espero que você ainda esteja naquele mesmo pique do começo, tá bom? Um forte abraço e bons aportes!